Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. 16 anos depois, o Bloco de Esquerda apresenta candidato próprio nas eleições autárquicas em Coimbra. José Manuel Pureza é o escolhido. Antigo deputado, foi também líder parlamentar e vice-presidente da Assembleia da República. É professor universitário e investigador. José Manuel Pureza, muito bem-vindo ao Direto ao Assunto. Olá, boa tarde. Porquê agora o Bloco ir a jogo sozinho e o que é que o levou a entrar na corrida? Agora porque a cidade e o concelho de Coimbra estão numa situação extremamente preocupante, muitíssimo degradada. E isso é o resultado de décadas de rotativismo político ao centro na governação municipal. As sucessivas governações municipais em Coimbra não têm sabido ou não têm querido dar respostas de grande alcance que permitam a Coimbra e ao seu concelho ser aquilo que tem condições para ser, que é um território de qualidade europeia, de natureza elevadíssima. Tem havido um enorme desperdício dos nossos recursos próprios, digamos assim, de tudo isso, e tem havido, na verdade, uma política muito pouco capaz de dar resposta. E, portanto, entendemos que é preciso uma ruptura com este estado de coisas, uma ruptura com a forma de governar a cidade que tem muitas limitações impostas por clientelismos, por, concepções atávicas daquilo que é ou deve ser uma cidade, e sobretudo esta direita que tem governado a nossa cidade e o nosso município, que é uma direita de conservadorismo, de até algum autoritarismo, e que defraudou completamente as expectativas que criou. Por exemplo, prometeu um plano Marshall para a habitação, e a verdade é que temos cerca de 11 mil fogos de volutos na cidade, isto são números do INE, criando, portanto, uma pressão especulativa brutal numa cidade que está cada vez mais transformada no seu centro, numa espécie de parque temático para turistas, e é esse modelo de cidade, esse modelo de território urbano que nós rejeitamos e, portanto, entendemos que é necessário haver uma ruptura, e cá estaremos para defender esse corte e essa alternativa política que é precisa para a nossa cidade e para o nosso concelho. Acredita que a sua candidatura pode reunir apoios à esquerda, tendo em conta que o PS ainda não avançou com um candidato? A candidatura não é minha, a candidatura é do Bloco de Esquerda e, portanto, eu, terei todo o empenho, darei tudo aquilo que eu puder para ajudar a que estes propósitos de mudança a sério, para mudar mesmo Coimbra, sejam, digamos, capazes de trazer para este campo muita gente. Evidentemente, é por isso que lutamos, é por isso que eu luto pessoalmente e, portanto, farei tudo aquilo que estiver ao meu alcance para que assim seja, dialogando com quem tenho que dialogar, aprendendo com quem tenho que aprender, com as pessoas que têm conhecimento académico e as pessoas que têm conhecimento cotidiano da realidade e, portanto, a minha disponibilidade pessoal e a disponibilidade do Bloco de Esquerda é total, na perspectiva, volto a dizer, de um corte claro com o passado, com os estilos de governação, com as políticas de governação da cidade e do município que têm, prevalecido há décadas na nossa cidade. Não teme que haja uma divisão, uma dissolução de votos à esquerda? O cálculo que o Bloco de Esquerda faz não é um cálculo aritmético, é um cálculo político. E, portanto, o que está em causa é definir um campo, um foco que tenha como propósito claro e evidente para toda a gente essa vontade de cortar com o atavismo do passado e dar a Coimbra, uma perspectiva de futuro muito diferente daquela que tem sido no ambiente, que tem sido na cultura, que tem sido na habitação, que tem sido na mobilidade em tantas outras dimensões, na democracia local. Tudo isso é absolutamente fundamental. E, portanto, é essa a força que nós queremos ter e, portanto, haverá campos diferentes, campos de transigência, campos de
abstenção. Não é esse o nosso caso. Nós queremos apresentar à cidade, dispormos-nos perante a cidade a sermos os rostos dessa mudança necessária. Já que fala em força, José Manuel Pureza, estas eleições vão ajudar o Bloco de Esquerda a ganhar novo fôlego a nível nacional, depois da perda de votos nas últimas autárquicas e da perda de 14 deputados nas legislativas? Eu, com toda a franqueza, não estou a fazer nem eu nem os meus camaradas de Coimbra, estamos a fazer desta disponibilidade para esta batalha política qualquer cálculo de alcance nacional, não faltava mais. Nós estamos claramente apontados a uma batalha política por Coimbra. Mas perguntava-lhe até no sentido de ser uma pessoa com peso no partido, se acredita que estas eleições podem ser até um teste, uma prova de vida para o Bloco, até depois deste caso dos despedimentos irregulares. Não se trata nada disso, é uma batalha por Coimbra, completamente centrada em Coimbra, não tem quaisquer outras perspectivas que não seja Coimbra e o seu concelho, e portanto é a nossa vontade de fazer essa luta sem, digamos, qualquer outra perspectiva que não seja este território, esta comunidade que está tão desmotivada por uma governação de uma direita deslumbrada, de uma direita autorreferenciada, até com tiques de autoritarismo. É sobre isso. É a segunda vez que fala em tiques de autoritarismo. Está a referir-se concretamente a quê? Estou a falar de variadíssimas atuações por parte da equipa municipal que tem, digamos, tido um comportamento de imposição de determinadas soluções. Por exemplo, na Casa da Escrita é conhecido esse episódio, que é um episódio tão feio da vida da nossa cidade. É apenas um episódio entre muitos de um comportamento que é de alguém que entende que tem a razão toda e, na verdade, precisa ter muito mais humildade, porque uma governação que mobiliza a comunidade começa por ser humilde para dar força à comunidade. Já agora deixe-me perguntar-lhe se Mariana Mortágua foi humilde na conferência que deu ao início da tarde sobre o caso dos despedimentos das recém-mães e dos contornos irregulares ou não na atuação do partido. Bom, eu com toda a franqueza não me quero pronunciar sobre essa situação, porque estou a responder-vos na qualidade de cabeça de lista para as eleições autárquicas em Coimbra, e é apenas nessa perspectiva que me dispus a conversar convosco, com todo o gosto. Eu creio que as explicações que a Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda tem procurado dar a este respeito, se não têm alguma coisa, é arrogância, e se não têm. E, portanto, creio que tem, enfim, a assunção de que é um processo com erros e com erros que devem ser absolutissimamente corrigidos, creio que é uma demonstração, já não digo de humildade, mas de seriedade política, isso é certamente. Mas não teme que esta investigação do Ministério Público tenha impacto nos resultados eleitorais do Bloco de Esquerda? Volto a dizer que sobre isso eu não desejaria pronunciar-me, porque não é nessa qualidade que estou a conversar convosco, com todo o gosto, mas é sobre as eleições em Coimbra. Mas deixe-me só perguntar-lhe já agora se, tal como Mariana Mortágua, também vê como benéfica esta investigação do Ministério Público, até para esclarecer tudo. O Ministério Público, quando intervém, seja em que caso for, seja em que realidade for, faz o seu trabalho e é absolutamente fundamental para, digamos, o apuramento de todo o tipo de situações que tenham contornos que possam ser julgados à luz da lei. E, portanto, isso é assim neste caso, como é assim em todos os casos. Não há no comportamento do Ministério Público nenhuma diferença pelo facto de ser o Bloco de Esquerda ou de ser o indivíduo A ou o indivíduo B. Deixe-me então recentrar a conversa política, recentrar a conversa na parte mais política, para lhe perguntar se acha que o tema da imigração vai entrar também nas eleições autárquicas? Pela nossa parte, vai em Coimbra, sim. Ou seja, eu acho, com toda a franqueza, que uma cidade como Coimbra, que é uma cidade profundamente cosmopolita na sua população, com um peso decisivo da população mais jovem que vem para a nossa universidade ou para as nossas instituições de ensino superior, é um território onde justamente essa multiculturalidade tem que ser assumida como
benefício e não como um problema. Mas para que assim seja, a cidade tem que criar mecanismos, através dos seus poderes públicos, tem que criar dispositivos para que essa diversidade seja estimada por toda a comunidade e, portanto, há uma grande responsabilidade no estabelecimento de políticas, enfim, no campo da habitação, no campo do acompanhamento social, no campo da disponibilidade de espaços culturais. E que tipo de políticas, José Manuel Pureza? Estou justamente a dizer-lhe, exatamente, ou seja, são políticas que, digamos, por um lado, incluam estas pessoas que são estrangeiras e que incluam estas pessoas que são migrantes, que vêm para Coimbra, ou vêm para Lisboa ou para outros sítios, para trabalhar ou para estudar. Há aqui em Coimbra situações diferentes de uma população estudantil estrangeira, de uma população trabalhadora estrangeira e, portanto, uma população que vem para os seus trabalhos de investigação ou para os seus trabalhos... Enfim, há digamos, diversas camadas sociais de população estrangeira. E Coimbra pode ser, deve ser, um território digamos, de excelência no tratamento certo desta riqueza que é uma população diversa do ponto de vista nacional e do ponto de vista cultural. Vê na forma como encara as políticas de imigração, vê pontos em comum com a possível candidatura de Ana Abrunhosa, do Partido Socialista? Não faço ideia o que é que a candidatura do Partido Socialista vai defender desse ponto de vista, não tenho nenhuma noção sobre isso, portanto não tenho como pronunciar. Mas acha que houve uma alteração na forma como o Partido Socialista encara as questões da imigração? Posso apenas dizer que do nosso lado há todo o empenho em colocar no nosso programa como uma das prioridades Coimbra como cidade acolhedora em todos os sentidos de população trabalhadora e população estudantil, estrangeira, migrante para a nossa cidade. Temos ouvido vários presidentes de Câmara, Carlos Moedas, mas não só, Rui Moreira também, hoje Ricardo Leão, falarem de problemas de segurança nas suas cidades. Coimbra também tem um problema de segurança? Os problemas de segurança em Coimbra são os mesmos problemas gerais de segurança no país. Há, evidentemente, sempre desafios de segurança no sentido de segurança física das pessoas e, portanto, isso, enfim, deve, evidentemente, ser uma preocupação permanente, como é óbvio, mas há, sobretudo, problemas de segurança humana. Ou seja, há aqui problemas que têm a ver com a segurança, digamos, do dia-a-dia das pessoas, da sua estabilidade ou da sua instabilidade. A segurança é uma palavra que está muito reduzida no nosso léxico àquilo que a direita e a extrema-direita têm projetado sobre essa palavra. A palavra segurança é uma palavra muito mais ampla e nós temos, portanto, também no plano municipal, ter políticas que deem às pessoas a segurança do dia-a-dia, naturalmente, sem descurar a segurança física de cada pessoa, seja ela quem for. José Manuel Pureza, há um problema que se tem arrastado no tempo em Coimbra, a questão do trânsito por causa das obras do Metrobus. Sim. Também será a partida inevitável este tema de campanha. O que é que o senhor candidato tem a dizer e a prometer sobre este assunto? Não tenho nada para prometer, porque acho que essas campanhas de promessas normalmente são pouco sérias e eu não gostaria de enverdar por esse caminho. Mas acho que sim, tem toda a razão, é um dos problemas principais sentidos por todas as pessoas que vivem em Coimbra ou que vêm a Coimbra. A cidade está numa fase de grande estrangulamento do ponto de vista da nossa mobilidade. Enfim, a pouco e pouco as obras da instalação do Metrobus hão de terminar e, todavia, eu acho que subsiste um problema, porque o que está criado na cidade não é apenas por causa das obras. O que está criado na cidade é por causa, sobretudo, de uma falta, digamos, há muito tempo sentida, de uma rede de transportes públicos para a cidade e para o Concelho, que seja uma rede de transportes públicos cómoda e eficiente, dotada dos meios humanos, desde logo, e dos meios técnicos, para que possa cumprir o seu papel
com horários a horas, com uma rede que cubra todo o território, que permita fluxos de mobilidade adequados, enfim, e tem-se tomado decisões na nossa cidade que são muitíssimo preocupantes. Por exemplo, na zona do Polo da Saúde, que envolve o Hospital da Universidade, o Hospital Pediátrico, o IPO, é um foco de hiperconcentração de tráfego digamos agora, a decisão de colocar a nova maternidade também nesse polo, mais vai fazer estrangular. Só quem vive em Coimbra sabe das filas imensas que de manhã e de tarde, nas horas de entrada e de saída, ocupam todo aquele território e o caos que é no trânsito. Porquê? Porque não há uma rede de transportes públicos que seja capaz de privar as pessoas, de impedir as pessoas, ou de, enfim, convidar as pessoas a não usarem os seus transportes rodoviários pessoais, mas sim um transporte público que seja coletivo. Isso é que é a questão essencial. José Manuel Pureza, muito obrigada por ter vindo ao Direto ao Assunto. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada. José Manuel Pureza é o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Coimbra.